Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus entre em tua vida, abençoe o teu dia, a tua família, em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma passagem que explica um pouco da profundidade, que é entender por que Jesus, afinal, se entregou por nós, por que ele fez o sacrifício, por que o sacrifício de Jesus é tão grande. Nós acabamos de comemorar a Páscoa, onde comemoramos a morte, o sacrifício de Jesus, a sua ressurreição ao terceiro dia, a sua assunção aos céus. Mas o significado é que o sangue de Jesus, tipificado no Antigo Testamento pelo sangue dos cordeiros no Egito, o sangue dos cordeiros passado nos umbrais das portas, Jesus comemorou esta festa, mas anunciando uma nova aliança na última ceia. Uma aliança completamente diferente, uma aliança eterna, uma aliança que pela fé podemos ser justificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas o foco hoje é entender por que o sacrifício de Jesus é tão grande. Vamos ao texto que está no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 3, do verso 23 ao 28, e diz assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aleluia! Glória a Jesus por mais esta palavra. Meus amigos, meus queridos e amados irmãos, é muito importante nós entendermos o tamanho do sacrifício propiciatório, como ouvimos aqui, de Jesus. Mas para entender o tamanho deste sacrifício, temos que entender duas coisas fundamentais. Primeiro, o tamanho dos nossos pecados. Não digo um pecado maior e um pecado menor, mas o tamanho do fato de sermos pecadores. Algo intrínseco à humanidade. A inclinação para o pecado, sermos pecadores, é algo que faz parte do nosso ser, segundo a palavra de Deus. Nós pecamos porque somos pecadores. Uma sujeira no seu pé, na sua perna, uma sujeira no seu cabelo, você lava e você tira. É uma sujeira externa.
mas a sujeira que o ser pecador produz, que é o pecado, nós não temos condição de limpar por nós mesmos. Não existe água espiritual que nós possamos produzir para nos purificar. Tem que entender isso. Se não entender que é impossível o ser humano se purificar, você não entende o tamanho do sacrifício de Cristo por você. Isso inclui religião, isso inclui aquilo que você escolhe fazer religiosamente ou espiritualmente de acordo com a sua vontade. Pois como lemos, somos justificados pela fé sem as obras da lei, as obras religiosas. Este é o primeiro ponto que temos que entender, verso 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram significa todos, toda a humanidade pecou, no sentido de ser pecador, porque todos nascem com inclinação para o pecado, somos pecadores e por isso pecamos. O ato em si do pecado, ele é o reflexo do que somos. Por isso, nós que somos pecadores não podemos limpar. E, na verdade, não podemos reverter o que somos. Da mesma forma que você não pode reverter a personalidade que você tem, você pode mudar, amenizar, transformar, tirar coisas que te prejudicam. Da mesma forma que cada um nasce com uma personalidade, muitos também são moldados pelo ambiente e uma mistura disso tudo, mas o ser pecador não pode ser revertido por ser humano algum. Lógico que falo de qualquer ser humano normal, pois o único ser humano anormal, porque veio do céu, o pão vivo que desceu do céu, perfeito, gerado pelo Espírito Santo, nasceu sem pecado, morreu sem pecado. Então entenda que somente um sacrifício perfeito poderia reverter algo espiritualmente imperfeito. Somente um homem perfeito poderia reverter a sua situação de ser pecador, que é o que faz com que você peque, mesmo até em pensamento. Quando você pensa que não pecou, você está pecando só por pensar que não pecou, porque é o ser pecador que estamos falando. Este é o tamanho do sacrifício de Jesus. Ele era o único que poderia se entregar como sacrifício propiciatório. Propiciatório no sentido de ter o sangue dele perfeito para poder purificar pecados. É um sacrifício de corpo, alma e espírito, é um sacrifício de sangue, pois, como diz a palavra, sem sangue é impossível cobrir pecados. No caso do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais eram para cobrir os pecados, mas não tirava pecados. Mas o sangue do Cordeiro, como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o primeiro ponto que temos que entender, o tamanho da nossa condição de ser pecador, impossível de sermos lavados por nossas obras religiosas ou por sermos moralmente elevados, seja qual seja a sua elevação moral. Isso tudo é do ser humano e faz parte do ser pecador. O segundo ponto, imprescindível para entender o tamanho do sacrifício de Jesus,
é entender que Jesus de Nazaré foi predito, ele foi profetizado desde o Éden, pois a semente da mulher pisará na cabeça da serpente. Aquele que é a salvação, Yeshua, Deus é salvação, isso significa o nome de Jesus. Entender, como diz aqui, que assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Não existe motivo para orgulho algum. Primeiro, não existe motivo para orgulho, porque foi excluído, porque não podemos bater no peito e dizer: eu mereço ir para o céu porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não matei, eu não roubei, eu fiz o que eu queria e fui moralmente elevado. Não podemos, porque se batermos no peito por nosso merecimento a salvação, Jesus vai virar para você e dizer: mas e o meu sacrifício? Foi em vão? O único que poderia morrer por você, que foi eu, foi em vão, porque você está sendo salvo pelo seu esforço religioso, pela religião que você escolheu, por gostar de tal pastor e passar a frequentar uma igreja evangélica. Você acha mesmo que pode bater no peito tendo sido pecador por toda a sua vida? É por isso que lemos aqui, meus amigos, meus amados, Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé pelo seu sangue. Veja que crer em Jesus de verdade não pode ser algo religioso, uma escolha humana de um ser humano que é pecador. A escolha tem que ser por Cristo, buscando Ele diretamente no céu, e do céu, onde Ele está, à destra de Deus Pai, pois Ele ressuscitou e subiu aos céus, e prometeu a 120 pessoas, incluindo os apóstolos, lógico, excluindo Judas, prometeu a eles: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto. É algo sobrenatural a fé em Jesus. É algo sobrenatural quando uma pessoa é lavada e remida pelo sangue de Jesus. É algo sobrenatural do céu para você quando uma pessoa se entrega de verdade, é lavada, é remida e nasce de novo. Muitos comemoraram a Páscoa, o sacrifício de Jesus, mas só entenderão realmente o sacrifício dele quando forem dele. Só entenderão o sacrifício dele quando se entregarem a ele de verdade e serem transformados do céu, revestidos de poder. Não ter uma leve melhora por seguir tal religião, por gostar de tal pastor, de tal igreja evangélica estruturada e bem estruturada. Mas porque Jesus desceu do céu, com o sangue lavou, remiu, transformou em uma nova criatura, colocou abundância de vida, a vida de verdade. Eu sou a vida, disse Jesus, porque ele desceu do céu e ele, com o sangue propiciatório do único que poderia morrer
pela humanidade, pelo sangue do sacrifício dele. Ele transforma, ele cura, ele liberta, ele tira pecados e ele mostra a Deus: eu remi, eu comprei com meu sangue porque ele se entregou a mim de verdade. E Deus irá olhar para ele e acontecerá o que lemos: Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Quando é uma nova criatura nascida e lavada pelo sangue de Jesus, Deus apaga e tira todos os pecados e o peso de todos eles anteriormente cometidos. Mas com o sangue de Jesus e o sacrifício dele, tão grandioso e único, não se brinca. Como diz na palavra de Deus no livro de Hebreus, não tem como crucificar Jesus duas vezes. Se ele te remiu, se ele te lavou, se ele te comprou, se você nasceu de novo e retrocedeu, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Se você foi comprado, iluminado pelo Espírito Santo, foi revestido de poder, mas olhou para trás, pegou no arado, olhou para trás, não é digno do reino dos céus. Então vigie se você está afastado dos caminhos de Deus, vigie se você está firme, porque ai daquele que se eleva, que eleva o seu espírito com soberba. A soberba precede a ruína. Mas ainda há tempo. Ainda há tempo de não só comemorar, Jesus ressuscitou, mas saber que ele, ressurreto do céu, te comprou, e você saber que está salvo e remido e lavado. É isso que tem que acontecer, senão é em vão para você comemorar algo que você não sente, algo que você não vive, algo que você não foi transformado de verdade. Não é algo para ser lembrado todos os anos em certo período, mas para ser vivido por aquele que foi realmente comprado pelo sangue de Jesus e vive uma nova vida nele, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida nesse momento. Curve a sua cabeça ou feche seus olhos se você puder. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra não mente. A Tua palavra continua dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só aquele que não participa da Tua glória, aquele que não nasceu de novo pelo sangue de Jesus e lavado e comprado por Ele, aquele não sabe o que é realmente participar da Tua glória. Senhor, tem misericórdia daquele que ainda não voltou para a Tua presença. Tem misericórdia, Senhor, daquele que ainda não teve essa experiência. Não uma experiência como qualquer experiência, mas a experimentar Jesus e o sangue dele de verdade. Saber que realmente valeu o sacrifício único feito por ele naquela cruz. Saber que é salvo porque não é porque ele fez isso ou aquilo, ou ele escolheu fazer isso, ou porque a moral dele foi elevada, mas porque Jesus o resgatou. Jesus veio do céu e o fez nascer de novo. Senhor, toca poderosamente neste dia, nesta casa, nesta pessoa que me ouve. Toca com Teu poder poderosamente, trazendo renovo, cura, libertação para esta casa, apagando todos os dardos inflamados do maligno, apagando toda a força do mal contra ela, contra a casa dela, apagando toda força que não pertence a Ti e mostrando que Tu estás ainda com as mãos estendidas para salvar. Pois não estão surdos os Teus ouvidos que não possam escutar
e nem a sua mão encolhida, para que não possa salvar, mas são os teus pecados que o separam de teu Deus. Diz em Isaías. Deus te abençoe poderosamente neste dia, que você realmente sinta que foi salvo por Jesus e tenha uma nova vida nele, lavada, remida pelo sangue de Jesus, pelo único sacrifício que poderia salvar a humanidade e ainda salva, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu dia, a tua semana, em nome de Jesus.